Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 14 e o versículo de número 31. Assim está escrito: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Este é um relato quando, numa oportunidade, Jesus estava despedindo ainda a multidão, mas liberou os discípulos, ordenando que eles fossem para outra banda. Porque Jesus, no dia seguinte, teria um trabalho a realizar num outro local, e ele encaminhou que os discípulos já fossem se dirigindo para lá. Nós podemos entender que esta travessia era uma travessia demorada. Por quê? Porque nós vamos encontrar no texto aqui da palavra de Deus, diz-nos assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Bem, esse despedir da multidão, nós encontramos que era durante o dia. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e chegada já à tarde, estava ele ali só. Quando despediu a multidão, Jesus então subiu ao monte para orar. Mas os discípulos estavam já no mar, no barco, atravessando já aquele mar para chegar a outra banda, aonde Jesus tinha dito a eles. Porém, Jesus apareceu diante deles, diz-nos aqui o texto, que o barco estava já no meio do mar, portanto, distante de onde saíram, e distante de onde deveriam chegar. Estavam realmente no meio. E no meio surgiu lá uma turbulência, uma tempestade, uma onda de vento, um vendaval, uma tempestade, que o vento e as águas se juntaram para formar aquelas altas ondas, e elas davam com ímpeto naquele barco onde estavam os discípulos. E eles, como que apavorados diante daquela situação, sem saber como resolver aquela situação, estavam indo em obediência a Jesus. Como se isto não bastasse, a dificuldade, o medo do desconhecido, porque no meio do mar, sendo açoitado por aquelas fortes ondas de água e aquele vento forte, eles não tinham controle nenhum daquele barco, mas estavam como que à deriva. Mas diz a palavra de Deus, Deus abençoe a irmã Silvia Regina, diz-nos a palavra que à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. Ora, Jesus tinha despedido eles antes da tarde, mandando eles ir seguir o caminho pelo mar para o outro lado. Jesus despediu a multidão. Depois de despedir a multidão, Jesus ainda foi a orar, subiu ao monte para orar, e na quarta vigília da noite, isso por volta de entre 3 horas e 6 horas da manhã, que é realmente a quarta vigília da noite. A noite é dividida em 4 vigílias. A primeira vigília é das 6 da tarde às 9, a segunda das 9 à meia-noite, terceira da meia-noite às 3 e a quarta das 3 às 6. Então, na linguagem judaica, as horas se dividem assim. Então, Jesus estava na quarta vigília da noite, provavelmente a partir das 3 horas da manhã. E ainda estava escuro.
E quando os discípulos observam e vê Jesus caminhando sobre as águas, não identificaram como Jesus. Eles já estavam apavorados com o vento e com as ondas. E agora vem Jesus caminhando por cima das águas. Eles logo pensaram que fosse um fantasma. Veja, tanto tempo servindo a Jesus, seguindo a Jesus, ainda queriam acreditar em fantasma. Até hoje é assim. Quantas pessoas que estão servindo a Jesus nos nossos dias e ainda creem em fantasma, superstição e outras coisas mais. Isso é próprio do ser humano. Só mesmo quando tiver uma verdadeira transformação e uma convicção segura de quem é o Senhor e o que é que importa a vida, eles deixarão essas crendices de lado. Mas aqui, eles quando viram Jesus caminhando por cima das águas, eles gritaram com medo. E Jesus, com aquela voz costumeira, disse a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus disse esta palavra, eles reconheceram a voz de Jesus. Eles conheciam a voz de Jesus. Então reconheceram, porém Pedro, ainda assim, como que ficar pensando, mas como é que se crê assim, de repente? Era um fantasma e agora, como falou, sou eu, nós já vamos crer? Então Pedro, tomando a dianteira, disse: se és, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Veja, Pedro não aceitou de imediato. Ele fez uma prova. Se és tu mesmo, se é o Senhor quem está vindo na nossa direção, para que eu tenha certeza, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Mas, pastor Edinaldo, então, Jesus disse, vem. Jesus não tinha problema nenhum. O problema estava com Pedro. E nós vamos observar que isso aqui já era um indício. Então ele disse, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pronto. O que ele perguntou aconteceu. Jesus mandou ele ir e ele começou a andar por cima das águas. Nada melhor do que uma experiência dessa. Mas veja o que estava no coração de Pedro ainda. Observe, ele começou a caminhar em direção a Jesus. Isto era para Pedro estar como que andando pelas nuvens, feliz, alegre, regozijante. No entanto, diz a palavra de Deus, mas sentindo o vento forte, teve medo. Um vento, ao soprar em Pedro, despertou aquele medo que por um momento estava adormecido. Ele já tinha tido medo lá das ondas, do vento e das ondas. Agora, diante de Jesus, veio o vento novamente. Mas parece que esse vento perseguia Pedro. Não. É que Pedro estava tão sensível, tão vulnerável, que até um vento comum, causava-lhe medo. Sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Ora, ele não estava dizendo, se és tu, agora ele pede para Jesus salvar ele. Então, que experiência que ele teve, né? Uma experiência boa no início, porque ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas depois que se transformou numa experiência ruim, porque ele quase que estava a se afogar, a morrer nas águas, com medo do vento. E clamou a Jesus, e logo Jesus, estendendo a mão, que é o versículo que li para a nossa reflexão, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento, fez-se bonança, tudo se voltou ao normal. Mas Jesus aqui, nós queremos falar aqui dentro desse versículo, o perigo da dúvida. Duvidar é muito perigoso,
Com relação às coisas de Deus, não existe lugar para dúvida. Com relação às coisas dos homens, ainda assim, é possível que se tenha dúvida. Por quê? Por causa da fragilidade humana, do comportamento, das atitudes, das palavras, das promessas que fazem e não cumprem, daquilo que dizem e não confirmam. Os homens são tendenciosos a isso. Portanto, com relação aos homens, a dúvida, até certo ponto, ela é válida. Como é que você pode crer no que alguém está falando se a pessoa anteriormente já deu provas de que é aquele que fala e não cumpre o que fala? Então, quando falar outra vez, você não vai acreditar cegamente. Por quê? Porque a pessoa lhe deu um veredito para que você duvide dela. Agora, com relação às coisas de Deus, a dúvida não tem lugar. Duvidar de Deus, das obras de Deus, é colocar-se em oposição, é colocar-se no caminho da incredulidade. E o caminho da incredulidade leva a pessoa a agir de maneira contrária àquilo que Deus espera dela. Veja aqui Pedro. Primeiro, os discípulos, quando Jesus disse, sou eu, não temais, eles aquietaram e aceitaram plenamente. Pedro não. Pedro disse, não, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Jesus, para afirmar a Pedro, disse, vem, ele foi. Mas, novamente, veio a dúvida de novo. Então, Jesus pergunta aqui, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus revelou que Pedro estava duvidando porque lhe faltava fé. A fé que Pedro demonstrava não era suficiente para ele manter-se em pé e caminhando por sobre aquelas águas. Ele duvidou. Um vento foi o suficiente para trazer a ele a lembrança da dúvida que estava dentro do coração dele. Eu sempre digo, se as ações são de fora, elas não têm poder sobre nós. O vento veio de fora. O vento bateu no exterior, no corpo de Pedro. Mas a dúvida não estava no vento. A dúvida estava dentro de Pedro. Então, quando o vento bateu, ele disse, é agora. E aí clamou a Jesus. Jesus, então, deu a ele uma reprimenda. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Não era para duvidar. Era para continuar crendo. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos duvidar, principalmente das coisas relacionadas ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a dúvida, ela traz para nós a distração. A dúvida nos impede de acreditar no que Deus diz na sua palavra. E começamos a colocar uma interrogação, onde Deus tem uma afirmação. E nós começamos a interrogar, Deus disse isto, mas será? Então isso é dúvida. Deus disse, está dito, eu creio. Não precisa prova nenhuma. Foi Deus quem disse? Foi. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. A palavra de Deus não volta atrás. Então eu creio. Então esse deve ser o nosso comportamento diante do Senhor. Então Pedro, diante de Jesus, não deveria ter dúvida. Ele estava diante de Jesus. Mas veja que, mesmo próximo a Jesus, ele ainda não conseguiu expulsar aquela dúvida que estava no coração dele. Então não é o fato de estar próximo a Jesus ou distante fisicamente. Como estou próximo, eu não tenho dúvida. Quando eu estou longe, então eu tenho dúvida. Não. Veja que as duas vezes em que Pedro esteve próximo de Jesus, ele teve dúvida. A primeira vez foi essa, quando ele desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. A segunda vez foi quando Jesus foi preso. Ele estava seguindo à distância de um olhar de Jesus. Mas ali, ele não teve fé suficiente para crer no Jesus que ele seguia e servia. E, portanto, ele começou a dizer que não conhecia, que não sabia quem era, que as pessoas estavam fazendo confusão. O que foi aquilo? Foi a dúvida
que entrou no coração de Pedro. E a dúvida trouxe-lhe medo. Medo de quem? Aqui medo do vento. Lá medo da criada, medo das pessoas que lá estavam, que diziam que ele era um dos discípulos de Jesus, e ele dizendo não. Tudo isto em função da dúvida. Veja como a dúvida ela é cruel. Ela é terrível. Ela não respeita ninguém. Pedro era um discípulo de Jesus. Estava próximo de Jesus. Mas mesmo assim, a dúvida encontrou lugar no coração de Pedro. Que Deus nos ajude. Que esta dúvida não entre no nosso coração nas coisas relacionadas a Deus. Então a dúvida nos distrai de olharmos e confiarmos plenamente no Senhor nosso Deus e coloca a nossa visão para algo insustentável. Ou seja, a nossa atenção fica em coisas que não se sustentam. Por isso, o escritor aos Hebreus, com sábia razão, ele deixou escrito o seguinte: olhando para Jesus. Então, a vida do salvo aqui na terra é andando e olhando para Jesus. Se desviar o olhar de Jesus, está sujeito a entrar a dúvida. E ao entrar a dúvida, a incredulidade vem junto. E com a incredulidade vem a frieza, vem o desânimo e depois vem o abandono de seguir a Jesus. Deixa Jesus para lá e vai seguir outro caminho. Isto é o resultado da dúvida. Deus abençoe, irmão Wilson Pereira. Então, esta dúvida, quando nós começamos a olhar para as pessoas, certamente nós vamos fracassar, nós vamos duvidar de determinadas situações, e não podemos olhar também para as dificuldades que se apresentam. As dificuldades vêm para todos nós, mas se a nossa confiança estiver no Senhor e manter esta confiança, aquela situação, aquelas dificuldades não vão encontrar espaço para nos levar à dúvida, à insegurança, ao medo, ao pavor, ao desespero. Quantas pessoas, até mesmo cristãos, em determinada situação, dizem: eu já não sei mais o que fazer, eu estou desesperado. Ora, um crente desesperado? Como pode acontecer isto? Mas, infelizmente, acontece. Por quê? Porque ele se vê numa situação que foge do controle dele. E ele, nem menos ao perceber, ele já diz que está desesperado. Eu já estou desesperado. Não, o crente tem esperança. E a esperança do crente é boa, é viva, é gloriosa, é bem-aventurada. Então, tendo a esperança em Cristo, não tem lugar para o desespero. O desespero é para quem não tem esperança. Mas o crente tem esperança. Então, aqui nós encontramos isto. A dúvida encheu Pedro de medo. Ele começou, mas logo o medo se revelou e ele temeu. Temeu por conta do medo. Então, o medo paralisa as pessoas. O medo desvia o foco. Quer dizer, a dúvida desvia o foco das pessoas e traz a elas medo, insegurança, e elas não sabem o que fazer. Então, veja, na dúvida, Pedro foi colocado em perigo. Ele começou a afundar. Mas ele não já tinha dado passos em cima da água e não percebeu que a água estava sustentando o peso dele? Sim. Mas quando entrou a dúvida fez com que o peso dele fosse maior do que a força das águas e ele começou a afundar. E começou a afundar. A felicidade dele é que Jesus estava ao alcance da sua mão. E disse: Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão, socorreu e trouxe-o de volta. Mas fez a ele uma advertência. Ele não deveria ter duvidado. Ele deveria continuar crendo. Eu e você não podemos duvidar do Senhor nosso Deus. Não podemos duvidar da palavra de Deus. Não podemos duvidar do poder de Deus. Não podemos duvidar das promessas de Deus. Quando nós duvidamos, nós estamos como que dando a entender que Deus não cumpre aquilo que fala. E Deus é fiel.
Veja que quando ele deu uma visão a Jeremias e disse: que vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. O Senhor Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então a palavra de Deus é digna de confiança, de fé e não de dúvida. Quando duvidamos da palavra de Deus, nós saímos da direção de Deus e nos colocamos numa direção perigosa. Veja que o povo de Israel duvidaram do Senhor. Aqui no Salmo 78 e o verso 41, está escrito assim: voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. O povo de Israel duvidando do Senhor Deus. Este Salmo 78 fala sobre vários milagres que Deus operou em favor deste povo. No momento de dificuldade e angústia, eles clamaram, o Senhor atendeu, abriu-lhe as portas, deu a vitória, atendeu a necessidade deles, e chega o momento e diz assim: eles voltaram atrás. Eles tentaram a Deus e eles duvidaram do Santo de Israel. Como pode isso acontecer? Parece que é impossível que isto aconteça, mas infelizmente, quando se trata do ser humano, tudo é possível, até duvidar de Deus. Só que a palavra de Deus nos orienta a não duvidar. Dúvida é o oposto de fé. Fé é crer. E quando cremos, nós vemos a glória de Deus, vemos milagres de Deus, vemos a obra de Deus. Quando duvidamos, não vemos nenhuma coisa e nem outra. Só vemos problema, dificuldade, embaraço e começamos a ficar perturbado. Porque a dúvida nos traz perturbação. E a nossa paz parece que está ausente. Por quê? Porque entrou dúvida. Não podemos viver com dúvida. Quando nós encontramos Abraão, quando Deus fez promessa para ele, olha a ação de Abraão, como ela foi diferente de Pedro. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo, duvidou, descreu, não acreditou. Mas em Romanos, no capítulo 4, o versículo de número 20, Deus havia feito uma promessa a Abraão e Sara, já adiantados em idade, de que eles teriam um filho. Humanamente, isto era impossível, porque Sara já tinha passado o desejo das mulheres e, portanto, não gerava mais. E Abraão estava já com idade avançada. Pois bem, mas no capítulo 4, versículo 20, Paulo deixou registrado o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. O que é incredulidade? É dúvida. Ele não duvidou, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, ele não se deixou levar pela dúvida, que a dúvida está alimentada na incredulidade. Se eu duvido, é porque eu não creio. Se eu não creio, é porque eu sou incrédulo. Se sou incrédulo, é porque eu estou em oposição ao que Deus está dizendo. Tanto é que o Espírito Santo, quando Jesus disse que o Espírito Santo viria, ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De qual pecado o Espírito Santo vinha convencer o mundo? Do pecado de não crer em Jesus. Quem não crer em Jesus é o quê? Incrédulo, duvidoso. E é justamente isso que o Espírito Santo faz no ato da conversão. Ele nos convence do pecado, da incredulidade. Tira de nós a incredulidade, a dúvida, a desconfiança. E nós então passamos a crer no Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão Mário Bento. Então, observamos aqui que foi diferente a atitude de Abraão. Ele creu, ele não duvidou, ele não deu lugar à dúvida por incredulidade, mas ele se fortificou dando glória a Deus. Quando perceber que a dúvida está rondando, que ela quer tomar lugar no coração, comece a afirmar a convicção. Como Abraão disse:
Ele foi fortificado dando glória a Deus. Quando a dúvida chegar, diga, a palavra de Deus diz assim, e eu creio na palavra de Deus. Deus falou isto, e eu acredito no que Deus falou. É desta forma que nós vamos expulsar a dúvida. Ela não vai entrar no nosso coração. Nós não podemos servir a Deus com dúvida, porque tudo o que fazemos com dúvida, a palavra de Deus diz, é pecado. Duvidou, é pecado. Por quê? Descreu. Fez Deus de mentiroso. Então não pode, essas coisas não devem acontecer. Quando encontramos em Marcos, no capítulo 11, Jesus falando aqui sobre o poder da fé, ele disse também que não se deve duvidar no momento desta ação. Quando da figueira, que Jesus falou contra aquela figueira, ela se secou, e aí Jesus disse o seguinte, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, evidentemente à luz da palavra de Deus, tudo o que disser será feito. Mas observe, não duvidar aonde? Na mente? Não, no coração. A dúvida se abriga no coração do tolo. Então, nós não podemos dar lugar que a dúvida entre no nosso coração. Observe o que Tiago deixou registrado na sua epístola, no capítulo 1 e o versículo de número 6, quando ele diz o seguinte, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Versículo 6, peça-a, porém, com fé, não duvidando. Não deixa permitir a dúvida. Eu vou pedir sabedoria, mas será que Deus vai me dar sabedoria? Pronto, já duvidou. Não adianta nem esperar, porque ela não vai vir. É o momento que você faz uma oração a Deus, faz um pedido a Deus, e nem você acredita que Deus vai responder. O que é isso? É a dúvida disfarçada no coração. Então diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida, olha aqui, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É alguém que perde o controle e a dúvida fica fazendo dele um boneco, jogando ele para cá, para ali, para acolá, não se sustenta de maneira nenhuma. Então a dúvida na vida do cristão é muito perigosa. Nós não podemos vacilar com a dúvida. Percebeu que a dúvida quer tomar lugar, afirme, faça afirmações da palavra de Deus. Leia e declare a sua fé na palavra de Deus, no Senhor nosso Deus, e isto vai te fortalecer na fé. E você fará como Abraão, é fortificado na fé, dando glória a Deus, fazendo menção da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus precisa estar no nosso coração e na nossa boca, para quando vier estes momentos em que a dúvida procura nos cercar e dominar, nós lancemos a palavra de Deus e a dúvida não se sustenta diante da palavra de Deus. Aí a fé vem e toma a frente. E quando a fé toma a frente, a dúvida não tem espaço. A fé nos mantém seguros diante do Senhor. Mas então, observamos aqui o perigo de duvidar. Veja, Pedro duvidou. E quase que ele não teria ido adiante, porque ele estava se afundando. E o medo foi tão pavoroso que ele achou que ia morrer naquela hora. Não fosse Jesus. Quando ele disse, Senhor, salva-me, ele estava dizendo, Senhor, me socorre. Me socorre agora. Eu estou afundando. Jesus estendeu a mão e segurou. A mão de Jesus foi suficiente para segurar Pedro e fazer com que aquela dúvida pela qual ele já estava dominado, já estava entregue à dúvida, Jesus o segurou e o manteve firme até que subiram ao barco. Que vergonha para Pedro. Que vergonha ele deve ter sentido diante de Jesus.
Duvidou da primeira vez, se és tu, manda-me ter contigo. Quando Jesus ordena, ele vai e duvida de novo. E Jesus então chama-lhe a atenção. Mas entendemos que Pedro estava atravessando um processo. Lá na frente, ele aprendeu. Ele chegou na medida onde deveria chegar, depois da ressurreição de Jesus. Quando vemos já no livro de Atos, já vemos um outro Pedro, totalmente diferente deste Pedro aqui e do Pedro que seguiu a crucificação de Jesus. O Pedro que o livro de Atos nos mostra é um Pedro impoluto, valente, intrépido, corajoso, crendo plenamente no Senhor. E, portanto, a fé se sustentou na vida dele. Se porventura hoje você está atravessando momentos de dúvida, principalmente com relação à salvação, à sua vida com Deus, é preciso retornar à palavra de Deus e buscar nela direcionamento. Eu fico pensativo quando, por algumas vezes, observei em determinados cultos, o pregador vinha, fazia lá a sua pregação e em dado momento ele dizia: quem aqui não tem certeza de salvação? Uma porção de crente ia lá para frente, sem ter certeza de salvação. Então eles estavam vivendo como? Eles estavam vivendo em dúvida. Eles tinham dúvida com respeito à salvação que foi garantida pelo sacrifício de Jesus. A salvação é garantida, não aceita dúvida. Por isso que para ser salvo é preciso crer. Quando o centurião, o carcereiro falou com Paulo, que devo fazer para que seja salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele creu e toda a casa foi salva. Ao crer, a dúvida saiu, a incredulidade saiu, a fé veio e tomou conta daquela vida. Nós devemos viver em fé. Então, a palavra de Deus nos afirma que a certeza da salvação nos é dada por Cristo. Nós não podemos colocar em dúvida a salvação que o Senhor nos colocou diante de nós. A nossa vida, nós estamos salvos por Cristo Jesus. Salvos por Cristo. Tem um hino na harpa cristã, é o 469. A letra dele diz assim: 469. Não, desculpa, 467. Sobre as ondas do mar. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. Na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Podes tu recordar maravilhas sem par? No deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Então, nós somos orientados pela palavra de Deus a não duvidar, a não abrir espaço para dúvida no nosso relacionamento com Deus e diante da sua palavra e promessa. Não podemos ter dúvida com relação a estas coisas, às coisas espirituais. Com relação ao ser humano, eu disse, o ser humano, ele dá espaço para isto, porque ele não cumpre o que fala. Mas Deus não. Ele disse que ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Fiel o que prometeu, o qual também fará. Então, Jesus, o Pai e o Espírito Santo,
eles são imutáveis, fiéis, verdadeiros. A palavra de Deus é a verdade. Portanto, quando nós estamos diante da palavra de Deus, ela não aceita a nossa dúvida. Nós temos que ir a ela crendo, confiando, aceitando o que a palavra de Deus diz. Esse deve ser o nosso procedimento. Então, rompamos com a dúvida. Desapegue-se da dúvida. Eu e você precisamos viver em fé, na plena confiança no Senhor. E os ventos podem soprar, de que maneira for, as águas se levantarem, as dificuldades se apresentarem, nada vai nos abater, porque com relação a Deus, nós não temos dúvida nenhuma. Ele é aquele que nos livra, que nos defende e que nos ajuda a seguir adiante. Portanto, que não haja em nós a dúvida, mas que haja fé suficiente para nos manter de pé na presença do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos